Graça e paz para a sua vida, amém? Deus é bom, amém, queridos? Nos trouxe hoje nessa noite para nos abençoar, amém? Para nos fortalecer na fé, para nos ajudar na caminhada, na tarefa que Ele colocou nas mãos de cada um de nós. Qual tarefa? Caminhar, queridos, caminhar até aquele dia que Ele, vai nos chamar, que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Essa é a nossa tarefa. Caminhar, sem perder esse foco, este alvo. Hoje podemos depois compartilhar na palavra de Deus a importância da gente seguir nesse foco, no alvo. O alvo é o céu, o alvo é viver com o Senhor. E se a gente bobear, o inimigo nos desvia desse alvo e a gente vai para o caminho contrário. Amém? Abra a tua Bíblia, querido. João capítulo 6, do versículo 51 ao 59. É um texto muito complexo. Não pensa que é um texto água com açúcar, porque não é. Veja que Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muito obrigado, querido Deus, por esta oportunidade e por esta porção da palavra de Deus que acabamos de ler. Nós contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo para fazer com que esta palavra entre nos corações, nas mentes e faça diferença. E saímos daqui edificados, conhecendo algo novo na Tua palavra para aplicarmos a nossa vida. Obrigado. Quebra as barreiras, quebra as contendas da alma, do coração, as aflições, quebra tudo aquilo, Deus, que tira a nossa atenção e nos desfoca da vida eterna, da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado mais uma vez. Nós te bendizemos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Quem esteve aqui pela manhã me ouviu falar sobre esse mesmo texto. Em geral, repito o que falo pela manhã, porque a nossa proposta é dividir o culto em dois, para que a igreja não enche muito, nenhum só culto. Então, eu repito isso porque sinto que assim a gente não deixa ninguém sem a mesma palavra que nós demos, porque eu creio que se Deus me deu a palavra para falar para a igreja, é porque a igreja precisa ouvir, amém, queridos? Então a gente divide o grupo em dois para não aglomerar. Irmão, irmã, como eu disse no início, existe um alvo que nós temos que olhar para ele e seguir. E talvez seja o único alvo que nós devemos ter na nossa vida. O único. Porque o único é porque, querido, o que importa de fato é isso. O que importa é a salvação. O que importa é a vida eterna. Importa é para onde nós estamos indo e onde nós chegaremos depois que nós morrermos. Isso é que importa. Mais nada. É mais nada, absolutamente nada. Já falei aqui em outros tempos que a modernidade entrou dentro da igreja. Que o mundo capitalista entrou dentro da igreja. E a gente gosta de ouvir pregações que vão falar de coisas materiais. A gente gosta de ouvir
falar de prosperidade, de carro, de casa, de salário melhor, de emprego melhor e de prosperidade financeira, enfim. A gente gosta de ouvir falar na cura do corpo, da alma, enfim, mas a gente não gosta de ouvir falar daquilo que importa, que é entrar na vida eterna, entrar para o céu, ir para o céu. Não gostamos, isso não agrada, e na verdade é a única mensagem que a gente deveria pregar. Que pena que os pregadores, forçados pelas pessoas que gostam de ouvir, não pregam mais sobre vida eterna. Eles pregam sobre tudo menos vida eterna. Na verdade, o estilo clássico, o estilo atual de um pregador não é um pregador, é um animador, é uma pessoa que vai te levantar para cima, né? Enfim, e vai te deixar no chão, na terra. Ou seja, vai te levantar para cima, né? Vai te elevar emocionalmente, mas vai te jogar para a terra, no inferno, não vai te levar para o céu. Perdeu-se a essência que é a vida eterna. Se eu estou pastor dessa igreja desde 2006, e eu não consegui levar ninguém para o céu, eu perdi meu tempo. Comi o dinheiro de vocês, do salário mensal, e eu perdi meu tempo. O meu negócio, como pastor, é pregar a salvação em Cristo Jesus e você ir para o céu, o máximo de pessoas irem para o céu. Amém, queridos? Estão entendendo? Lá atrás diz amém. Porque o som para mim tá bom, aí tá bom também? Então é esse o alvo, a essência é essa, né? Cheguei a ouvir, eu vivi um tempo aí, os irmãos, eu tenho muita dó dos irmãos crentes há mais tempo que eu, irmão João, irmão Zita, enfim, muitos aí, que chegaram a viver um tempo em que a pregação te levava a Deus, né? Te levava ao céu. Hoje eles inverteram, o céu é que tem que descer para a igreja. Já viram isso? Que o céu é que tem que descer para a igreja? Não, a pregação nos conduzia ao céu. E não esse negócio de céu descer. Céu não desce. A gente aprendeu isso onde, de quem? Não funciona assim. É a gente que deve ir. Deus está no seu trono, de lá e não sai, para ninguém, para nada. Enviou o Espírito Santo aqui para Ele nos conduzir a Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduz de volta a Deus pelo caminho, o caminho que é Jesus Cristo. Então antigamente a gente ia a Deus. Hoje a gente empreendeu por aí que do céu descer e vai descer mesmo, vamos orar para o céu descer, não sei onde arrumaram isso, mas eu cheguei a viver um tempo em que de fato as pregações nos levavam a Deus, levava as pessoas a se humilharem diante de Deus. Então, querida, a minha função é essa, e não adianta a gente tentar fazer diferente. Então, por quê? Porque o que importa é o que vai acontecer com você depois desta vida, quando tudo acabar, é o que importa, para onde você está indo. Onde você vai passar a vida eterna? Onde nós vamos? O que estamos fazendo aqui? Por quê? Querido, então, eu trago para você esse texto, porque o Senhor tem nos mostrado, muito, que o inimigo tem nos feito perder o alvo, o foco, a direção. Eu luto, irmão, e reluto para não perder o alvo meu, que é Cristo. Eu luto e reluto, porque eu sempre tenho que dar uma olhada. Opa, o alvo é Cristo, eu estou indo para lá? Porque às vezes eu confundo o alvo que é Cristo com o ministério pastoral, que eu já estou nele desde 2000, na verdade, como pastor, e pastoreando a igreja desde 2006. Então, às vezes você confunde o alvo com o teu ministério, você confunde o alvo com o teu trabalho, você confunde o alvo que é Cristo, que é o céu, com a tua vida conjugal, tua vida familiar, e aí você investe nessas áreas e vai na direção dela, e pouco tempo ou nenhum sobra para o alvo real, que é Cristo, que é o céu, que é a vida eterna, que é a verdadeira adoração, é essa. Então a gente acaba, irmãos, seguindo por caminhos aí, e focando neles, pensando que está focado no alvo. Não está. O teu alvo talvez seja crescer na empresa, teu alvo seja talvez fazer a tua empresa crescer, teu alvo talvez seja criar bem os teus filhos, teu alvo talvez seja cuidar do teu esposo, da tua esposa, teu alvo seja a faculdade, teu alvo talvez seja todos, ele é o alvo, o céu, o alvo Cristo. Onde ele está? A gente se perde. Então eu não posso, irmãos, confundir o meu alvo com o alvo, com o meu ministério, ou com qualquer outra coisa na vida. Eu estou te dizendo ministério, porque muitos de nós aqui acreditam que ministério e tantas essas outras coisas são mais importantes. Não são. Não são. Mais importante é eu seguir no meu alvo, que é Cristo, igual a gente gosta de cantar. Meu alvo, que é o céu, que é a vida eterna. As outras coisas, irmãos, eu devo deixá-las, todas elas, se necessário, para eu não perder o alvo. O Senhor Jesus disse
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E depois ele vai dizer, aquele que não largar pai, mãe, mulher, família, por amor de mim, não é digno dele, então não vai entrar na vida eterna. Então, queridos, existe aí uma mudança de valores, que isso está entrando no nosso coração, e a gente está pensando que vida próspera com Deus é vida, que esses focos, nós vamos bem neles, mas o foco real, que é o céu, que é a vida eterna, a gente talvez nem mais esteja caminhando nele. Quantos pastores você já ouviu dizer que envergonhou o evangelho e a igreja e pecou? Porque perdeu o alvo, perdeu o foco. Perdeu o foco, perdeu o alvo. Quantas pessoas que eu conheço e você conhece que prosperou na vida financeira, mas vive hoje uma vida pecaminosa? Perdeu o alvo, perdeu o foco. Perdeu tudo. Por que isso? Porque o inimigo sabe fazer as coisas, irmãos. Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Então, queridos, entre todas as coisas que o inimigo lança diante de nós para nos tirar o foco, para nos levar a uma vida de pecado, a uma vida de blasfêmia ao nome do Senhor, as aflições, elas tomam um lugar muito especial. Lutas, dificuldades, perdas. O inimigo sabe usar essas coisas. Desemprego, falta de dinheiro. O inimigo sabe usar essas coisas. Doenças, enfermidades, mortes. O inimigo sabe usar todas essas coisas. Isso é bíblico, está na Bíblia. O inimigo trabalha de tal maneira que você, sem perceber, no mundo espiritual, você cede àquilo que ele lança sobre nós, ou sobre você, e você nem se dá conta. Quantos aqui, queridos, estão talvez hoje aflitos, estão aqui agora muito aflitos, e pouco ou nada se voltam para o Senhor para adorá-lo? Pare e pensa nisso. São coisas espirituais que refletem no nosso físico, no mundo material, e se você não ficar muito atento, o inimigo te laça, te pega, te derruba. Pare e pensa. O livro de Jó. O livro de Jó era um livro que todo crente deveria ler pelo menos uma vez ao ano, uma vez. O livro de Jó. Pega lá o livro de Jó. Além da tua leitura normal, você devia ler o livro de Jó para você compreender como é que o reino espiritual funciona. É inacreditável. O livro de Jó mostra lá detalhes, se você estudar com muito cuidado, você vai ver que não é diferente com nenhum de nós. O diabo se mistura no meio dos filhos de Deus e vão lá apresentar diante de Deus numa assembleia, numa reunião. Diabo misturado no meio do filho de Deus. Olha bem, mas no meio do filho de Deus o diabo estava. Até hoje o diabo anda no meio dos filhos de Deus. De vez em quando eu encontro um filho de Deus decepcionado com outro filho de Deus, porque o outro filho de Deus fez coisas que arrebentou. Não era o filho de Deus, meu filho, que estava lá, era o diabo no meio dos filhos de Deus. E a minha oração é para que não tenha diabo no meio dos filhos de Deus nesta igreja. Amém? Eu oro, de madrugada eu estou orando, Deus não deixa diabo se misturar no meio dos filhos de Deus lá da igreja. Mas para e pensa, diabo se misturou no meio dos filhos de Deus, se apresentou diante de Deus. E aí começa uma conversa. Vamos lá. Quem puxou a conversa primeiro? Foi Deus ou o diabo? Quem? Deus. Tá, irmão? Isso é princípio espiritual. Isso é princípio espiritual. Não quer te pôr medo. Mas do teu lado tem dois mundos lutando aí agora. Exatamente esse. Deus te fala no ouvido, o diabo te fala no outro. Deus te fala de um lado da tua mente, o diabo fala do outro. Enquanto o pastor está aqui falando da parte de Deus, o diabo coloca lá, ai que cansaço, está doendo, ai, que hora que vai terminar será? Será que vai dar tempo de ir lá na lanchonete? Deus fala de um lado, o diabo fala do outro. Agora mesmo é assim. Bem, o que acontece? E se você for sensível à voz de Deus, você vai escolher a voz de Deus. Opa, é ela que eu quero. Então veja bem, o diabo se mistura no meio dos filhos de Deus, e aí Deus puxa a conversa com o diabo. Olha o que Deus fala. Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, justo e tal. E Deus lança lá uma rajada de elogio para Jó.
E Jó, irmãos, de certa forma é jogado numa situação trágica. Jó perde no mesmo dia todas as suas ovelhas. Jó perde no mesmo dia os seus filhos. Jó perde no mesmo dia a sua saúde e fica leproso. E lembrando que a lepra, naquela época, era uma doença maldita. Não era como hoje, você adquire a lepra, você vai numa unidade básica de saúde, você tem todo o tratamento pelo governo de graça e ninguém nem fica sabendo que você tem hanseníase, só se você espalhar. Mas naquela época era literalmente amaldiçoada. A pessoa leprosa, ela era expulsa da cidade, da comunidade, não podia conviver com ninguém, porque sabe-se que é uma doença altamente contagiosa, e ela tinha um teor de maldição nela, porque era maldito quem tinha aquela doença, e a pessoa era levada para o isolamento, para lá morrer, junto com outros leprosos, perdendo parte do seu corpo, apodrecendo e morrendo. Jó pega essa bendita doença ou maldita, e ele se coça com cacos, e os cachorros lambem as suas feridas. Jó perdeu tudo isso. E o que eu quero que você entenda é que o que Jó sofreu foi morte na família, Jó sofreu perdas financeiras e Jó perdeu a própria saúde. Coisas corriqueiras que tendem a nos aborrecer e a nos afastar de Deus. Quando morre alguém da família, ficamos de luto. E às vezes esse luto garra em nós e a gente não deixa ele embora por nada. Ficamos chorando a morte, a perda. Jó perdeu seus filhos. Às vezes uma doença, um diagnóstico médico de uma doença em alguém da família te joga lá embaixo. Às vezes uma doença incurável te joga lá embaixo e você se perde no foco, no alvo que era Cristo e pronto, só foca naquilo. Se ocupa teu tempo pensando, entristecendo, chorando, se remoendo, igual o gado que remoe, o boi, a vaca. Fica remoendo, perdeu o foco já não é mais Cristo. É aquela doença incurável, é aquela pessoa doente, ou você com uma doença incurável. Perda financeira. Quem é que não perdeu financeiramente por causa da pandemia? Qual o país no mundo que não perdeu? Muitos perderam seu emprego e altos empregos, outros nem altos empregos, mas perderam, não vão conseguir outro. Tem que se reinventar, mas a pessoa se desespera. Jó perdeu tudo que tinha. E eu quero que você entenda que Jó perdeu tudo que tinha a partir de um evento que aconteceu no mundo espiritual. Deus estava lá, os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e o diabo no meio dele, e com um discurso, uma conversa entre Deus e o diabo, Jó caiu nessa perda, nessa aflição, nessa tristeza. E você, querido, como tem andado com as situações difíceis e adversas que caem na tua vida? Se a gente aprender que o mundo espiritual está funcionando agora para te derrubar, e o mundo espiritual está funcionando para te levantar, para te erguer, você vai ver que Deus e o diabo, né, e todos eles dois com seus anjos, lutam por você. Deus para te manter na linha, no alvo, o diabo usando as circunstâncias. E olha, que dói, machuca, mas isso é a teologia bíblica pura. Tudo que o diabo fez com Jó foi porque Deus disse, pode fazer. Não culpe o diabo da forma como você culpava até hoje, porque você era criança infantil espiritual. Se a tua vida hoje, meu camarada, minha irmã, meu irmão, não está legal, não está boa, é muita luta, é muito isso, primeira coisa que é que você pense no mundo espiritual do livro de Jó, que é esclarecedor. Complexo, mas esclarecedor. Se você hoje está na pior, é porque Deus disse para o diabo, pode. Então, sabendo que a autorização, a autoridade não é de Lúcifer, como a gente costuma dizer, o maioral dos demônios, ou o Beelzebu, que Jesus disse lá, sabendo que a autoridade máxima que deixou fazer isso não foi nenhum demônio, foi de Deus, primeira coisa, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O princípio da vitória é você entender onde está a raiz do mal. É Deus que disse, pode, com Jó. Deus falou com o inimigo, o diabo, pode, mas não toca nele, ou não tira a vida dele. E aí foi perdendo riquezas, emprego, trabalho, vamos lá dizer assim, né? Perdeu os filhos, morreram todos, não foi só um, morreram todos.
E às vezes a gente chora porque perdeu um, porque perdeu dois, porque perdeu um parente, a gente chora, já perdeu todos. E depois Jó vai, perde a sua saúde. Um homem rico, próspero, abençoado por Deus, um homem que tinha um testemunho de Deus, porque foi Deus, disse, viu meu servo Jó, um homem justo, honesto. A maioria de nós aqui, querido, não sei, talvez, a maioria de nós, Deus jamais vai dizer de nós o que diz de Jó, que é um... Deus talvez jamais vai virar e dizer de Edgar, olha, viu o Edgar, meu servo justo, fiel? Talvez Deus jamais vai dizer de mim, de nenhum de nós, de Jó ele diz. No entanto, caiu sobre Jó desgraça tal que Jó foi abandonado por todos, pobre, doente, sem os seus filhos. A tragédia de Jó, irmãos, é muito importante para a gente entender o mundo espiritual. E para a gente entender o quanto a gente anda fora do espírito, longe das questões espirituais. Então a tua luta, querido, está aí, sabe por quê? De alguma maneira Deus falou, pode. Se Deus falou, pode, qual vai ser a nossa atitude então, queridos? Se Deus falou comigo e com você, aliás, falou com o inimigo, pode. A gente vai glorificar a Deus, nós vamos exaltar o Senhor, nós vamos louvá-lo, porque no tempo dele, ele vai tomar uma atitude com relação a nós, no tempo dele, ele vai se levantar e ele vai trazer de volta a alegria, a graça, a vitória que a gente tanto espera. Mas não, se nós continuarmos desfocados, sem compreender o que é que está acontecendo. Você já notou que às vezes, irmãos, qualquer coisinha, a gente fala, não dá para orar, não vou orar hoje. Quantos aqui já deixaram de vir à igreja porque passou por uma dificuldade em casa, ou um problema, ou se meteu numa encrenca, e aí você vai, a primeira coisa que a gente faz é qual? Hoje eu não vou na igreja, porque eu não estou bem. Quantas vezes você já diz, eu não vou hoje, porque eu não estou bem? Mas uma coisa me chama a atenção. Você já parou para pensar? Eu gostaria de ouvir agora a voz respondendo. Você já parou para pensar por que Jó caiu naquela situação espiritual? Eu já falei isso aqui na igreja. Você acha que Deus escolheu Jó do nada? Vamos ser sinceros. Deus é que fala com o diabo. Olha lá, você viu meu servo Jó? Entre todos ele olha para Jó e fala, viste meu servo Jó? Abra tua Bíblia em Jó. Eu lembrei disso aqui agora. Eu falei, opa, eu tenho que compartilhar com você. Abra tua Bíblia em Jó 3. Você vai ver que Deus não escolheu Jó aleatoriamente, não. A gente pensa, nessa história a gente lê e pensa assim, não, mas Deus pegou Jó assim, então ele pode pegar a gente, pode pegar qualquer um. Não. A Bíblia diz que Jó era justo, Deus disse, né, que Jó era um homem justo, que ele era um homem íntegro, que ele era um homem cheio de qualidades. Mas na verdade tinha uma coisa em Jó, que foi uma porta para a permissão de Deus naquilo. Jó 3, os dois últimos versículos, o 25 e 26, é Jó que estava se pronunciando nesta hora. Querido, o que esse texto está dizendo? Para quem não entendeu, não escutou direito. Jó está dizendo assim, o que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. O que isso quer dizer? Eu quero escutar vozes, senão você não vai entender. Isso, querido, já estava dizendo, eu tinha medo que isso me acontecesse. Eu receava que isso me acontecesse. Exatamente isso que eu tinha medo e recear me aconteceu. Querido, o medo, o receio, o medo, a insegurança é uma permissão para que o diabo entre e ataque. Não foi nada, Deus não escolheu Jó do nada. Jó era um homem que, de acordo com tudo que a Bíblia diz, que Deus mesmo falou, ele era um homem justo, era um homem temente, ele era um punhado de coisa, mas Jó diz com a sua própria boca, eu temia que essas coisas me acontecessem. O que me acontecesse? Eu temia que meus filhos morressem, eu temia perder meus bens materiais, eu temia adoecer. E quantos de nós aqui hoje, irmão, está morrendo de medo de um punhado de coisa? Deus não nos deu um espírito de temor, diz a palavra. Quais são os medos que você tem? Você tem medo de quê? Eu tenho medo da minha esposa me trair. Eu tenho medo do meu esposo me trair. Eu tenho medo dos meus filhos ir para a droga e para o pecado. Eu tenho medo de fulano morrer. Eu tenho medo de desempregar. Com essa crise eu estou com medo. Eu tenho medo de pegar o coronavírus. Às vezes eu até sinto sintoma do coronavírus. Quantos aqui
não disseram isso para si mesmo, ou tem vergonha de dizer para alguém, ou até já disse. Querido, o medo é uma porta aberta. Quem aqui teve esses medos? Hein? Tá vendo, querido? Você é dono de uma empresa, eu estou com medo da minha empresa fechar. Nossa, Deus, dessa vez. E você fala às vezes com a própria boca, nossa, dessa vez vai fechar, dessa vez não vai dar. Ah, mas eu tenho o medo. Eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Eu temia, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente a perturbação. Jó tinha esse medo, querido. Então a gente vai construindo o mundo espiritual e vai vendo. Jó era um homem temente a Deus, um homem que tinha um bom testemunho de Deus, mas ele mesmo disse que ele temia que acontecia aquelas coisas. Tudo bem. Aí o diabo vem, Deus vai falar, tá vendo meu servo Jó? Ele é justo, ele é isso, ele é aquilo. O diabo, mas ele é justo, ele é tudo isso. Porque o Senhor dá tudo para ele, tira para ver. Deus vai, pode tocar, mas na vida dele não. O diabo vai e começa a tocar. Tá vendo? Sob a permissão de Deus, por causa de uma porta aberta. Que era o temor, que era o medo, que era o receio de que aquilo acontecesse. Por isso que a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração, na nossa mente. E em tempos de crise como esse, a gente lutar para vencer o medo, para vencer essas coisas que vêm em nós. Mas como nós vamos vencer isso? Isso seria um momento para um outro culto, porque já está quase dando lá 20 horas. Era um momento para você aprender que prática, a Bíblia, ela é, irmãos, ela é o nosso manual, a Bíblia é muito clara, ela nos ensina o que fazer para ser vitorioso, para ser próspero. E ela ensina também o que não fazer para você não cair no desespero, na desgraça, na coisa mais terrível. E o inimigo sabendo disso, e você não sabe, porque crente não gosta de estudar a Bíblia, crente gosta de correr o olho lá e ler. Crente não gosta de vir para a escola bíblica, crente não gosta de vir para o estudo bíblico. A igreja está vazinha no dia de estudo. Por quê? Porque o inimigo sabe que se você não aprender essas coisas, você vai continuar sendo um alvo fácil para ele. Você sabia que houve um tempo da igreja, logo depois de Cristo, uma determinada religião que tomou posse do cristianismo, achou que o cristianismo era só dela? A primeira coisa que o cristianismo naquele tempo fez foi pegar a Bíblia e escondê-la de todo mundo para ninguém ler. Armadilha do diabo, porque não lendo Bíblia você só vai aprender o que o padre te fala e o que o pastor te fala e o que o rabino te fala. Aí a partir disso, ele não te fala aquilo que Deus quer que você ouve e você vai ficar escravo do diabo por todos os dias da tua vida. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O medo de Jó, o receio de Jó, não interferiu no homem justo, santo que agradava a Deus, mas numa situação espiritual real que aconteceu, foi a porta para que tudo que Jó temesse lhe acontecesse. Bem verdade que lá na frente, depois que Jó foi amassado, massacrado, seus amigos vieram para perturbá-lo mais, a esposa dele chegou ao ponto de dizer para ele que ele blasfema contra Deus e morre de Jó, e Jó manteve firme. Lá na frente a Bíblia vai terminar no capítulo 42 de Jó, dizendo que ele foi, Deus o abençoou duplicadamente. Deus deu a ele 2 vezes mais do que ele tinha. E assim a gente precisa, irmãos, aprender que o que o Senhor nos fala na sua palavra são coisas às vezes profundas demais para a gente aceitar. A gente quer ficar só na superfície, a gente quer ficar só no aguinha com açúcar das coisas espirituais, por isso a gente é escravizado pelo inimigo. E como psicólogo eu posso te dizer, o medo, as fobias da vida, a ansiedade, que tudo isso é uma cadeia, funciona em cadeia, tem levado as pessoas cada vez mais a distúrbios psíquicos, psicológicos, tudo fruto, irmãos, do trabalho bem feito, mas bem feito mesmo do diabo na nossa vida. E que o Senhor nessa noite te ajude a abrir o teu coração. Abrir o teu coração para a palavra e para a instrução, as chaves, o passo a passo da palavra, para que você seja liberto e caminhe em vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu acabei de ler é muito profundo, porque fala de uns pontos desses, chave da Bíblia, que a gente ignora. A gente salta uma parte da Bíblia como essa, ou só passa o olho nela, porque é de muita profundidade. Jesus estava dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu e já chega dizendo, olha, se alguém comer deste pão vai viver para sempre.
e ele diz: este pão é a minha carne, é a carne dele. Depois ele vai, os discípulos, os judeus, discutem entre eles: como pode esse nos dar de comer sua carne? Olha a confusão. Ele falou: olha, quem não comer da minha carne, não tem vida. Aí eles começam: como é que pode alguém comer sua carne? E ele responde: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele diz, concluindo no verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem que comer a carne do Senhor e beber o sangue dele, para que tenha direito à vida eterna, e o Senhor o ressuscite no último dia. É profundo. Eu falei hoje de manhã com os irmãos sobre os pactos e as alianças, que nós aqui do Ocidente não compreendemos isso, porque não faz parte da nossa vida. Na verdade, a gente não gosta de rituais. Depois que a gente passa, para o Evangelho, para Cristo, a gente pensa que os rituais são só aqueles malditos, amaldiçoados. Então a gente não gosta de rituais, a gente não gosta de pensar nessas coisas, a gente gosta só da vida mansa. E quando Jesus está falando ali, tem que comer minha carne e beber o meu sangue, ele está falando de pacto no sangue do Senhor. Quando ele falou para os discípulos: tem que comer minha carne e meu sangue, levantou uma confusão. Como é que podemos comer a carne e o sangue dele? E hoje nós sabemos, porque ele estava falando lá, que ele é o pão vivo que desceu do céu. O que Jesus estava falando é que nós temos que ter parte com ele. Quando você come algo, irmãos, aquilo entra pela tua boca e vai para dentro do teu estômago, intestino, aquilo passa a fazer parte de você. Se aquilo for coisa boa, os nutrientes vão para o seu organismo. Se for coisa ruim, vão também. Você se torna um com aquilo. Então, quando o Senhor falou para comer a carne e o sangue dele, está falando de uma aliança, de um pacto profundo, sério. E depois ele explica que quem não comer não tem a vida eterna. Quem não comer a carne dele e beber o sangue dele, não tem a vida eterna, porque tem que comer para ter. Ele está falando de comunhão, de união. E logo depois, a palavra vai dizer para nós em 1 Coríntios, que o pão é o corpo do Senhor, e o sangue e o suco, que o vinho que nós vamos tomar, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a comunhão, e quem não comer não faz parte com ele. E quem não beber não faz parte com ele. E quantos nesta noite vieram pensando: não, eu não vou comer hoje porque eu não estou bem. Eu não vou tomar a ceia porque eu não estou bem. E ele está dizendo que quem não comer sua carne e não beber o seu sangue, não tem parte com ele. Ah, mas pastor, eu não posso porque eu estou em pecado. Então você não tem parte com o Senhor. E se você morrer, não vai ser ressuscitado no último dia, porque a palavra que ele disse é clara: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é o último dia que ele vai ressuscitar? O último dia é o último dia, é o fim dos tempos, que a gente conclui. É o fim do tempo, é quando acabar tudo. O último dia é esse. E com relação a isso, 1 Tessalonicenses tem uma explicação muito clara, que no último dia vai ser aquele dia em que Deus mandar Jesus voltar, Jesus vai voltar, não vai pôr o pé na terra, vai ficar nos ares. Aí quem já morreu em Cristo antes, desde a fundação do mundo, confiando na vinda do Messias, esses é o que Jesus disse: olha, eu ressuscitarei. Eles vão ressuscitar no último dia, se encontrar com Jesus nos ares, e quem estiver vivo naquele tempo vai ser arrebatado, vai subir e encontrar com Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses diz isso. Se você conseguir abrir sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, eu já li isso aqui demais na igreja, porque é muito esclarecedor. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus tornará a trazê-lo com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, está vendo? Para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, regozijai-vos uns nos outros com essas palavras. O último dia é esse dia aqui, quando Jesus vier voltar, não se sabe se é amanhã, se é hoje, se é daqui a algum tempo, mas, pelo que eu estou notando, que nós estamos notando, esse dia está muito perto, está chegando. Eu compartilhei um áudio com os irmãos do grupo oficial da igreja, e se vocês que são coordenadores quiserem pegar aquele áudio e passar para o grupo de vocês, que eu só passei lá no grupo, Deus me deu 3 visões de domingo para segunda, e que eu anotei e compartilhei naquele dia com vocês, naquele áudio. Deus me permitiu ver, primeiro, a força que Ele pôs em nós para a gente lutar para viver. Ninguém quer morrer. Mesmo quem, isso eu sei disso, na psicologia a gente estuda. Mesmo quem suicida, irmãos, suicida querendo acabar com o sofrimento. A pessoa não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento, mas não sabe o caminho, tira a vida. Então Deus me mostrou, irmãos, a força, a potência que Ele pôs dentro de todo ser humano para lutar pela vida. E o que eu via é uma pessoa que não tinha chance nenhuma de vida, não tinha como viver, essa pessoa lutou para viver e ela, com muito esforço, não morreu e viveu. Então eu pus lá para vocês o que Ele me mostrou, sobre a potência que Ele pôs dentro de nós para viver e não morrer. Depois o Senhor me mostrou também que é hora de você procurar aquelas pessoas com as quais você não convive bem, pessoas que você abandonou, pessoas que você rejeita por causa do estilo de vida que elas levam. Essas pessoas levam um estilo de vida que você não concorda e você se coloca superior e largou essa pessoa para lá. E Deus mostrou, está na hora de começar a reconciliar com as pessoas que você não gosta da vida, do tipo de vida que eles levam. Sabe aquele pecado ruim, profundo, odioso? Deus falou, está na hora de ir lá e reconciliar. E eu perguntei a Deus, mas por que as pessoas têm que ir reconciliar com quem vive uma vida tão porca? Deus falou, porque para ser salvo tem que ter amor, tem que amar. E quem ama não abandona quem está lá naquela vida porca. Quem abandona é Deus, nós não podemos abandonar. É hora. Porque se você não tratar o ódio, a amargura, o rancor e o isolamento que você está largando para lá, que você deveria ser atalaia, você deveria ser pregador das boas novas e largou para lá, se você morrer assim, não vai ter a vida eterna. Então Deus falou comigo, a força que a gente tem para viver e que está na hora de nós começarmos a nos reconciliar com as pessoas que a gente largou para lá. E a terceira coisa mais assombrosa foi quando o Senhor me mostrou que todos os sinais dos tempos, Deus já colocou eles todos estabelecidos desde a fundação do mundo, e está tudo escrito, tudo pronto, tudo certo, e a gente não vê nenhum, porque a gente não busca aprender dele na palavra, para a gente poder conhecer e discernir os sinais dos tempos. E quando eu via que aquilo estava sempre ali, claro, e eu nunca tinha visto, e nós não vimos, o Senhor falou, está na hora de começarem a aprender os sinais dos tempos, que eu já estabeleci, os sinais do fim dos tempos. Postei o áudio na expectativa, porque logo depois que o Senhor mostrou essas coisas, estava acordado, não estava dormindo, era mais ou menos 2h20 por aí. Quando eu olhei no relógio era 2h20. Deus colocou um profundo desejo no meu coração de orar por 2 coisas, pedindo a Deus que Ele acabe com a pandemia, porque Ele disse comigo no meu coração, vacina não está funcionando e não vai funcionar, remédio não existe e nem vai existir. Ele vai acabar com a pandemia, Ele, quando Ele quiser. E a única coisa que Ele espera é que os crentes peçam a Ele para acabar, porque é Ele que vai acabar. Eu pus lá o áudio. E a outra coisa que eu convoquei, não convoquei, eu convidei, é para que todos vocês orem comigo, pedindo a Deus também que Ele estabeleça o seu reino sobre a face da terra. Seu reino sobre mim e sobre você. Isso é Deus dominar a gente. O reino de Deus é isso, é Ele dominar, é Ele governar. Por que, querido, que eu te compartilho essas coisas? Porque eu acabei de falar uma coisa muito profunda. Quem não come a carne do Senhor, quem não bebe o sangue do Senhor, não tem a vida eterna, e Ele não vai ressuscitar no último dia. E vou ser sincero com você, querido, o último dia está muito perto. O dia da vinda do Senhor está muito perto, muito mais perto do que você imagina.
Eu tinha expectativa que Jesus voltaria muitos anos no futuro, porque eu já escutava esse desde que eu era menino. Agora a gente sabe que não é mais assim. O Senhor está levantando um povo que entende os sinais e coloca a sua vida no altar. Lembra que eu falei das dificuldades que o diabo põe em nós para a gente focar na outra coisa e não no Senhor? Quantas o inimigo colocou na tua vida, meu irmão e minha irmã, e você está lutando para acertar o caminho, mas está vendo que não está no caminho? Isso é por causa da força maligna, te fazendo preocupar com as outras coisas e não com o que importa. O sinal está aí. Qualquer hora, querido, qualquer hora vai se cumprir a palavra. E aí depois um irmão da igreja me mandou 3 vídeos. Pastor, essa pessoa que eu sigo lá, olha uma profecia que teve num evento, numa praça, um negócio assim. Escutei os 3. E depois eu falei, ô irmão, você viu o áudio que eu postei no grupo lá? O que Deus me mostrou tem tudo a ver com isso que vocês ouviram no vídeo. Sobre o fim dos tempos, sobre isso, sobre aquilo. Só que Deus me falou a coisa mais sucinta. Força para viver e não morrer. Com reconciliar com as pessoas que você abandonou e está em pecado. Você está em pecado que abandonou o outro que está em pecado. Reconciliar a sua vida, consertar a sua vida, não é a vida do outro, é a nossa. E depois os sinais do tempo já estão lá, escrito, está claro. Só que a gente não está nem olhando. Final do tempo, querido, sinais dos tempos. Aí ele, pastor, vou ouvir lá. Aí que foi ouvir, nossa Deus, pastor, bate tudo. Pastor, estou arrepiado, estou isso, aquilo. Então, querido, Deus está mostrando. E eu trago para você essa palavra. Se você está caminhando, é amigo do evangelho, é isso e aquilo, é batizado, vem na igreja, é da igreja, mas você não está prestando atenção que o diabo está te tirando do foco. Toma essa atitude hoje. Acerta a tua vida. Acerta a tua vida. Acerta a tua vida com o Senhor. Porque não vai ter 2 oportunidades, vai ter segunda oportunidade. É uma e acabou. É enquanto nós estamos aqui. E é profundo demais. Comer minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna e eu vou ressuscitar no último dia. O último dia é esse. É esse que eu acabei de ler em Tessalonicenses. Quando Jesus voltar, que pode ser qualquer hora. O evento próximo que esperamos é esse, querido, tá? Dentro da linha da revelação da palavra, da revelação divina da palavra, o tempo que nós estamos é aguardando Filipenses 4:13. É esse tempo, tá? Se Jesus voltar e nós estivermos vivos, nós somos esses que vamos subir. Depois que os que já morreram em Cristo, desde a fundação do mundo, ressuscitaram. É isso que está dizendo, é o último dia que Jesus disse. Esse é o dia, o último dia o quê? Dia que acabou. É quem é do Senhor é, quem não é, não é. Nós estamos em Tessalonicenses, irmãos, 4:13-18, esperando isso. É isso, enquadra-te aqui. Ou seja, se você morrer antes, como nossos irmãos já morreram, tal, nós já temos muitos irmãos e parentes que morreram. Se esses parentes, essas pessoas que morreram em Cristo, eles são aqueles que vão ressuscitar e encontrar com Ele no ar. E se nós não morrermos até lá, nós seremos esses que vamos subir, igual você viu lá no filme, na novela, lá da Record, mas não sei onde, as pessoas sendo arrebatadas. É esse evento. Então, querido, no relógio divino, no relógio de Deus, no relógio da profecia, isso é que é profecia. Sabe esse negócio de sapatear e virar para você e falar um punhado de mentira para você? Não é profecia, não. Dentro do relógio profético de Deus, nós estamos aqui. Guarda, Filipenses 4:13-18. É aí que a gente está. E se o Senhor fizer isso e voltar, querido, se você não estiver comendo a carne do Senhor e bebendo o sangue do Senhor, que Ele disse cá atrás, quem come e bebe, quem come a carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia de Tessalonicenses, nós estamos esperando. Então, querido, eu te entrego aí uma chave profética da palavra de Deus para a tua vida. Não importa o tão rico você seja, não importa a tua conta no banco, não importa o quão superior você se acha, não importa o tanto de saúde física que você tem, não importa, se você não se enquadrar aqui, esse é o tempo que nós vivemos, é a era da graça que vivemos e é o fim, é a oportunidade. E o que Deus me mostrou, que Deus mostrou para aquela pessoa que eu não sei quem, queira Deus que seja, né, verdade, eu não estou para duvidar, e o que Deus tem mostrado para muitos outros é que o tempo do fim está chegando. E se você já viu a Bíblia e crê nela, as 10 pragas, quando Deus falou, ora e pede, porque as pessoas têm que pedir para eu ouvir e eu parar, as pragas, elas vinham da parte de Deus e as pragas paravam também da parte de Deus. Era Deus que mandava começar,
Era Deus que mandava parar. Deus falava para o profeta e o profeta fazia. O profeta agia, orava alguma coisa, a praga vinha. O profeta ia, orava e falava, a praga parava. Você precisa aprender o que a Bíblia ensina sobre essas coisas. Quem está comigo nessa oração aí, diz amém. É tão fácil pedir a Deus as coisas. Primeira oração, não muda Deus, muda é nós. Quando você ora com fé, a oração te aproxima de Deus. Querido, você não vai precisar de 20 segundos para falar com Deus. Deus, estou te pedindo que coloque fim na pandemia de coronavírus. Você não vai demorar 20 segundos para pedir. Deus, estou te pedindo para que o Senhor estabeleça o teu reino sobre as vidas, sobre as pessoas da terra, a começar pela minha vida. Estabeleça o teu reino, domina essa vidinha aqui. Só isso, querido. Deus está querendo ver a gente voltado para Ele. Portanto, quero que você pense nessa palavra, que é profunda, mas é de valor espiritual inestimável. Se você quer ir para o céu, não quer queimar no inferno, o único caminho é comer a carne do Senhor, beber o sangue do Senhor. Porque quem come e bebe a carne do sangue do Senhor tem a vida eterna. E se morrer, Ele vai te ressuscitar no último dia. E esse último dia pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo. Mas pelas palavras proféticas que o Senhor tem levantado ao redor da terra, não vai demorar muito. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Em nome de Jesus. Tem que haver conserto. Tem que haver pedido de perdão. Tem que haver perdão. É uma pena que visão a gente não consegue descrever em sentimentos, senão em figuras, em palavras. Mas se eu pudesse descrever o que é necessário para você reconciliar com aquelas pessoas, você aceitar, na verdade. É complicado falar sentimentos. Aceitar aquela pessoa que você rejeita porque não concorda com ela, que você rejeita do coração, da alma, repele, porque com a boca a gente às vezes fala que ama, às vezes com a boca a gente fala que ama todos, que ama todo mundo e tal, mas lá no fundo a alma da gente repele, a alma da gente rejeita, a alma da gente isola. Para falar algumas coisinhas mínimas aqui, queridos, quantas pessoas você isola por causa da opção sexual dessas pessoas, porque elas preferem sexo entre pessoas do mesmo sexo, você simplesmente repele. Quantas pessoas você repele porque sabe que usa droga, é dependente de droga, é alcoólatra, alcoólico? Quantas pessoas você rejeita simplesmente porque resolveu rejeitar, não bate com a cara da pessoa, como se diz lá, o teu santo não bate com o outro? Quantas pessoas, irmão, você rejeita e você isola, você não consegue conviver da mesma forma que essa pessoa, só porque ela torce para um time diferente que o seu? Só porque ela é cruzeirense? Ou porque ela é atleticana? Não tem céu, não tem como ter céu, querido. Se vivemos assim, é o que o Senhor mostrou. Eu amei porque mostrou força para lutar, para não morrer, mostrou necessidade de consertar essas coisas, porque Deus mostrava, são as pessoas que isolam aquelas que estão no mundo que vão queimar no inferno, porque as de lá, elas ainda continuam tendo oportunidade. Elas estão no pecado, mas elas não têm Deus, e nós temos Deus e vivemos no pecado. A diferença é grande, sabia? Quem não tem Deus e vive no pecado é bem diferente do que tem Deus e vive no pecado. O peso é diferente. E depois Deus me mostra, está chegando no fim. Põe a barba de molho porque está chegando no fim. Deus abençoe sua vida. Não perca o foco, amém? Não perca o foco, não perca o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Deixe em segundo plano as outras coisas. Por isso que o Senhor ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Ele vai chegar no lugar, Ele vai acrescentar. Não se canse com as outras coisas. Busca o Senhor e as outras coisas Ele vai acrescentar. Amém? Esse é o segredo, essa é a chave. Busca o Senhor, vai pelo caminho da vida eterna. Busca o Senhor, vai pelo caminho da vida eterna.
as coisas que estão no atalho, que são aqueles problemas, aquelas dificuldades, Ele vai cuidar, Ele vai resolver de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça. Obrigado a cada um de vocês que veio cultuar a Deus conosco, nossos visitantes, nossos irmãos aqui da igreja. Que Deus fortaleça a sua vida e te ajude, em nome de Jesus. Não esqueça da palavra de Deus hoje, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor, ajeita a tua vida com Deus e siga firme na presença do Senhor. Não deixe que nada te impeça de compartilhar e de comer a carne do Senhor, beber o sangue dele, que é simbolizado pelo pão e o vinho na ceia do Senhor. Ajeita bem tua vida e vamos caminhar para a honra e glória do nome do Senhor. Oremos. Obrigado, Deus. Te agradeço pelas nossas crianças e peço que o Senhor abençoe cada uma delas. Que essas crianças sejam guardadas e protegidas pelo Senhor, pela tua mão poderosa. Livra elas do homem mau, livra de toda violência, e que os pais dessa criança sejam ser o teu Espírito Santo para criá-las no caminho do Senhor. Te peço pelas crianças que estão sendo geradas no ventre das nossas irmãs. Ó Deus, guarda cada uma dessas crianças que estão nascendo num tempo difícil, mas eu peço que o Senhor envie os teus anjos para protegê-las desde lá do ventre, ó Deus, quando nascerem, e que elas possam crescer saudáveis para a glória do teu nome. Te agradecemos pelo filhinho da Sheila que nasceu, ó Deus, está naquele hospital. Estenda as tuas mãos e ajuda a recuperar, a Deus, rapidamente, para que possa alcançar peso, medida, Senhor Deus, para sair daquele hospital. Ajuda aquela criança, Pai. Nós te pedimos por elas e nós as abençoamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também pelos irmãos que estão doentes, enfermos. Meu Deus, toma o irmão Antônio Prudêncio nas suas mãos, pastor Delfino, a irmã Aparecida, o Fernando, o Felipe, a irmã Dora, a irmã Maria José, nossos familiares lá em Rondônia. Continua restaurando a saúde de cada um deles, levantando, a Deus, com poder e graça essas vidas para o louvor da glória do Senhor. Pai querido, peço por cada um de nós, ajuda-nos, ó Deus, a endireitar nossas vidas dentro da tua palavra, dentro da tua vontade. Dá-nos graça, liberta-nos para nós nos envolvermos com a tua obra, com o teu reino, de tal maneira que, se o Senhor voltar, Ele não nos pegue desprevenidos, mas nos pegue atentos, ó Deus, fervorosos na tua obra, na vida de louvor, na vida de adoração. Muito obrigado. Que haja reconciliação, que haja salvação de almas para o louvor da glória do teu nome. Muito obrigado. Que o teu reino, ó Deus, seja estabelecido nessa terra e que todos nós venhamos a ver a presença gloriosa do Senhor dominando nossa vida, nossos corações. Que esta pandemia seja, meu Deus, terminada, que o Senhor possa dar a palavra de autoridade encerrando esse ciclo de pandemia, porque só o Senhor pode fazer essas coisas. Muito obrigado, Pai. Bendito é o teu nome, que o teu nome seja sempre exaltado, sempre glorificado. Obrigado. Leva a tua igreja em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que os teus braços sejam fortalecidos pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção do céu em cima, com bênção do abismo embaixo, com bênção da fartura e bênção da prosperidade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor para os irmãos. Sejam abençoados pelo eterno Deus. Tenham uma ótima semana, guardados pela mão poderosa do Senhor. Que esta seja a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A honra e a